Sabe o que todos temos em comum além da certeza da morte? Os arrependimentos diante dela. Mas o mais curioso é que quase sempre são os mesmos 5. Uma enfermeira australiana que cuidou de pessoas nos seus últimos dias de vida viu isso de perto. Ela ouviu os relatos e viu as lágrimas de pessoas que já estavam perto do fim. E com o tempo, percebeu um padrão. Sempre as mesmas dores, mas sempre tarde demais. A maioria só acorda quando não dá mais tempo. Mas você ainda tem. Nos últimos momentos de vida, quando tudo fica mais claro, as pessoas revelam o que realmente importava. Bronnie Ware passou anos como cuidadora ao lado de pacientes terminais, ouvindo suas confissões e histórias. E o que ela descobriu foi impressionante. Não importava quem fossem, as pendências eram quase sempre as mesmas. Bronnie anotou tudo, organizou e transformou essas lições em um livro, que revela os 5 erros que a maioria das pessoas só percebem quando já é tarde demais. Agora você vai ouvir cada um deles e decidir se vai seguir pelo mesmo caminho ou mudar o seu enquanto ainda dá tempo. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Entre os pacientes de Bronnie, esse arrependimento aparecia com um peso diferente. Ele não vinha com choro alto e nem de um jeito dramático. Era em tom de desabafo, como quem admite algo que já sabia há muito tempo, mas foi deixando pra lá. A frase era quase sempre a mesma: gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E quando falavam isso, não era sobre sucesso, dinheiro ou coisas materiais. Era sobre pequenas alegrias do dia a dia que foram sendo deixadas para depois. Muita gente passou a vida inteira adiando o que gostava, deixando as coisas simples que faziam bem para depois. Depois que as contas estivessem em dia, depois que os filhos crescessem, depois que a vida estivesse organizada. Só que esse depois quase nunca chegava, e quando chegou, eles já não tinham mais força e nem tempo para aproveitar. Um hobby que gostavam, uma visita à casa dos pais, brincar com os filhos, um almoço em família. E aí no final perceberam que não era falta de tempo, era falta de foco no que realmente importava. E aquilo que parecia pequeno e simples virou justamente o que mais fez falta. No fim, não era sobre mudar de vida, era sobre ter aproveitado os momentos durante o caminho. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Esse arrependimento aparecia com frequência, e quase sempre do mesmo jeito, com um olhar meio distante, puxando memórias antigas de alguém que já não estava mais por perto. Eles falavam dos amigos como quem fala de uma época boa que foi ficando para trás. E não era arrependimento por causa de uma briga, era do vazio deixado pelo silêncio. A vida foi passando, cada um seguiu seu rumo, trabalho, filhos, contas para pagar, todo mundo ocupado demais para lembrar das pessoas que realmente importavam. A amizade não acabou por desentendimentos, acabou por falta de contato, por falta do vamos marcar, que virasse encontros de verdade. E aí, quando veio a vontade de reencontrar, já não dava mais tempo. O número tinha mudado, a rotina já tinha engolido o afeto, ou a pessoa já não estava mais viva. A maioria achava que os laços iam aguentar o tempo, mas o tempo come tudo que a gente não alimenta. No fim da vida, o que mais pesava era isso. Não era não ter amigos, é ter deixado de tentar manter quem realmente fazia sentido. Eles perceberam tarde demais que a amizade não morre de uma vez. Ela morre aos poucos e geralmente morre em silêncio. Gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Esse era um arrependimento comum e meio silencioso. As pessoas contavam histórias simples, de um parente, de um amigo, de um momento que passou. E no meio admitiam: eu devia ter falado, devia ter dito o que eu sentia, devia ter me posicionado. A maioria passou a vida evitando dizer o que sentia. Muitas tinham vergonha, achavam que iam ser mal interpretadas, tinham medo de causar desconforto, ou simplesmente não sabiam como começar certas conversas. Então foram deixando pra lá, e nesse deixar pra lá, perderam contato com muita gente. O que não foi falado virou distância, e foi criando um espaço entre as pessoas, mesmo quando elas continuavam por perto. Bronnie ouviu de pacientes que nunca disseram eu te amo para quem merecia ouvir. Pessoas que não pediram desculpas por orgulho, pais e filhos que se amavam, mas não sabiam como demonstrar. Muita gente passou a vida dizendo sim quando queria dizer não, aceitando convites, ajudando, participando de coisas que não queriam, só para não decepcionar, para querer agradar quem nem merecia ou para não criar problemas. Aí o tempo foi passando, a coragem nunca veio e quando veio já não dava mais. No fim da vida, o arrependimento era esse, não pelo que disseram, e sim pelo que deixaram de dizer. Palavras que poderiam ter mudado uma relação,
mas foram engolidas por medo, orgulho ou hábito. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Esse era um arrependimento direto. A pessoa nem precisava pensar muito. Ela sabia exatamente onde tinha errado. Trabalhou demais. Bronwyn viu isso de muita gente. Pessoas que passaram décadas mergulhadas em rotina, metas e obrigações. Acordavam cedo, dormiam tarde, viviam cansadas. E ainda assim, sentiam que não estavam fazendo o suficiente. Perdiam aniversários, perdiam tempo com quem amavam. Às vezes estavam ali, mas com a cabeça em outro lugar. Sempre ocupadas demais com o que vinha depois. Diziam que era só uma fase. É só até quitar a casa. É só até acabar esse projeto. Mas no fim, estavam sempre correndo. E quase nunca pararam para perceber que a vida estava passando. E o mais difícil era encarar o custo real disso tudo, porque o trabalho não tirou suas horas, tirou o convívio, a presença, a conversa, os fins de semana. Muita gente também admitiu que o excesso de trabalho era uma fuga de casa, fuga da conversa difícil, fuga de encarar o próprio vazio quando o silêncio batia e nada preenchia. E o mais cruel é que boa parte daquele esforço nem era lembrado e nem valorizado como eles imaginavam que seria. No fim da vida, o que ficava era a sensação de que trabalhar tanto custou demais. Custou momentos simples, custou vínculos, custou a única coisa que não dá para recuperar: o tempo. Gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Esse era o arrependimento mais comum, e também o mais difícil de encarar. Porque ele não vem por algo que você fez, vem por tudo que você deixou de fazer, por viver do jeito que os outros esperavam. Bronwyn viu isso de todo tipo de gente, pessoas que passaram a vida inteira cumprindo um roteiro. No papel estava tudo certo, mas por dentro tinha algo que não encaixava, e quando a ficha caía, o pensamento era o mesmo. A vida que eu vivi não era a minha de verdade. Você entra numa faculdade que não gosta, escolhe uma carreira segura, mesmo sonhando com outra. Trabalha com algo só pelo dinheiro, compra coisas que não precisa só porque dizem que você deveria comprar. Toma decisões apenas pensando nos outros, para não desapontar, para não parecer irresponsável ou para ser aceito. Passa a vida toda fazendo coisas só porque tá todo mundo fazendo, mas por dentro, alguma coisa tá sempre fora de lugar. Você até sente que está cumprindo bem um papel, mas ninguém nunca te perguntou se esse papel realmente era o seu. No fim, o arrependimento era esse. Você fez o que mandaram, fez o que parecia certo, fez porque queria agradar os outros, mas não fez o que fazia sentido para você. A vida virou uma planilha preenchida, sem alma, sem presença, sem conexão real com quem você era de verdade. E o que mais doía era isso. A vida passou e quase nada do que viveram tinha a ver com quem eles eram de verdade. Eles viveram muito, mas não viveram por eles. E você se identificou com algum deles? Deixe aí nos comentários, porque o tempo vai passar, você mudando ou não. E quando você perceber, talvez seja tarde demais.